Fala galera, beleza? Tudo certo aí com todos vocês? Espero que todos estejam bem, tá? Espero que todos tenham uma semana aí, tenham tido uma semana aí cheia de problemas, com bastante projetos, com bastante iniciativas, bastante estudos, tá? Desde já agradeço aí pela participação de todos vocês, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aí do nosso canal, né? Então, a ideia aqui nesse canal é compartilhar assuntos sobre Big Data. Especificamente, estou fazendo essa playlist de Synapse Analytics, mas ainda vem muita coisa boa por aí, tá? Uh, no vídeo anterior, a gente falou aí sobre algumas questões de segurança, né? Seguranças voltadas para o Dedicated Pool. E agora, hoje, nesse vídeo, a gente vai falar aí especificamente sobre um ponto que a gente utiliza bastante em engenharia de dados, né? Que é a integração aí do Synapse Analytics com o nosso famoso Key Vault, beleza? Então, antes da gente começar esse nosso vídeo aí, pessoal, não deixem de soltar o like aí, se inscrever no canal, compartilhar aí com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo aí. Legal? Vamos embora? Bom, pessoal, beleza. Integração do Synapse Analytics com o Key Vault. Para quem não conhece, galera, o Key Vault, ele é uma solução da Microsoft, o nome já basicamente fala, né? Ele é um cofre de senhas, né? E aí lá a gente pode armazenar certificados, chaves, segredos, para que você não trafegue texto claro ou você não precise chumbar no seu código as credenciais, né? E aí dependendo da aplicação que você estiver utilizando aí dentro do Azure, né? Seja ela API, seja ela alguma solução de desenvolvimento e trazendo para o nosso lado, né, voltando para a parte de dados, acessos a bancos de dados, acessos a APIs, acessos a data lakes, tudo isso a gente consegue armazenar essas credenciais dentro do Key Vault e retornar essas credenciais aí dependendo do processo que a gente quer chamar, beleza? Então, vamos fazer a nossa configuração. Hoje a aula aí é 100% hands-on, porque a ideia é ensinar vocês como fazer essa integração muito tranquila de ser feita. Eu vou fazer isso aqui na prática para vocês. Legal? Vamos embora? Bom, primeiro ponto que a gente precisa fazer aqui, galera, é o setup do Key Vault, né? Então vou desejar aqui, vou escrever aqui na caixinha de busca Key Vault, ele já vem essa chavezinha aqui toda bonitinha, né? O setup dela é bem tranquilo, eu já possuo uma aqui, como vocês podem ver, mas eu vou fazer o setup de uma nova, legal? Então, cliquei aqui em criar, vamos lá. Assim como todas as telas, ele está explicando aqui, ó, o Azure Key Vault, ele é um serviço baseado em cloud, que faz gestão de chaves, de segredos, de certificados, né? Então, basicamente está repetindo aqui o que eu acabei de falar para vocês. O Key Vault, ele elimina que nós, desenvolvedores, armazenamos credenciais de segurança no código, né? Então, basicamente ele está falando aqui algumas questões de compliance e o que é que ele utiliza no background aí para armazenar esses segredos. Bacana? Então, subscription, vou usar minha subscription zona aqui padrão. O Resource Group, vou adicionar aquele mesmo Resource Group que a gente tem feito os nossos trabalhos. E vou colocar aqui um nomezinho bem sugestivo. Key Vault, vamos lá, YouTube. Então, bacana. Ele aceitou aqui, vou deixar na mesma região. Ele tem alguns price tiers aqui, não vou entrar muito no detalhe, mas basicamente esse cara... Ele é um serviço que tem um custo bem barato, tá? E aí, dependendo do seu tipo de utilização, a quantidade de chamadas que você faz ali dentro da API dele, tá? Então, vou deixar aqui o básico. Legal? Quer entender um pouco mais sobre como funcionam os custos? Só olhar lá na calculadora do Azure, procurar o serviço do Key Vault e identificar de acordo com a sua necessidade, tá? Tem algumas informações aqui sobre retenção de dados, quanto tempo eu quero expurgar o dado, tal. Não vou mexer em nada de configurações. Aqui já tem algumas considerações importantes que a gente vai precisar mais para frente, né? Então, a gente está aqui na parte de políticas de acesso. Quem tem acesso a determinado recurso do Key Vault? Como vocês podem perceber, o meu nome já fica aqui por padrão, porque eu sou administrador, né? Então, ele já tem alguns níveis de permissionamento aqui. Não vou entrar nesse detalhe no momento. Vamos criar o serviço, só a casca dele, né? E já já a gente volta com as configurações principais. Bacana? Então, temos aqui a parte de networking, eu posso deixar esse Key Vault liberado para todas as redes, eu posso fechar um endpoint, eu posso utilizar um endpoint privado, então também não vamos entrar muito nessa parte de networking. Tags, vocês já sabem para que serve. Revisão e criação, estou criando um serviço aqui bem basicão, né? Então,
vou mandar um create aqui do nosso serviço e enquanto ele faz o setup aqui, ele faz o deployment bem rapidinho aí, tá? Não demora, acho que no máximo 1 minuto. Deixa ele fazendo o setup aí, nós vamos voltar para cá para dentro do Synapse Analytics, né? Pô, galera, para que a gente vai integrar o Key Vault com o Synapse Analytics? Simples. Existem diversos processos que a gente faz aqui dentro do Synapse Analytics. Carga de dados, consulta dados dentro de um Data Lake, chamadas de API, escrita em bancos de dados, chamada de banco de dados Oracle, de SAP, de tudo. Tem muito recurso que a gente pode utilizar, setar credenciais. Tá? Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai fazer, galera, é a integração do Synapse Analytics com o Key Vault. Então, como que eu integro, né, o meu Synapse Analytics com o Key Vault? Através de serviços linkados, os nossos famosos Linked Services. Inclusive, já vai um spoiler aqui do que a gente vai falar na próxima aula, né? Próxima aula a gente vai falar sobre o Pipelines, então já fica a dica aí para vocês ficarem ligados nos próximos conteúdos. E para que eu configure os meus Linked Services, a gente precisa acessar aqui o Hub de gerenciamento, né? Então, acessei aqui o meu Hub de gerenciamento. Eu já tenho aqui alguns Linked Services, ó, que são as conexões externas. Eu vou me conectar a um serviço externo. E eu tenho aqui, por padrão, o meu Data Warehouse e o meu Synapse Analytics Dedicated e o meu Data Lake. Legal? Então, a gente vai criar um novo serviço. Lembrando que com o Linked Services a gente tem mais de 100 tipos de conectividades aqui, ó. Inclusive já apareceu o Key Vault aqui sem eu precisar digitar, né? Mas se você quiser procurar aqui por Key Vault, só vim aqui, Key Vault. Digitei esse cara aqui, mandei o continuar. Aqui ele está me perguntando qual que é o nome do meu Linked Service, né? Então vou selecionar aqui, vou deixar o Azure Key Vault mesmo. Vou pegar aqui a configuração feita por padrão na minha subscription, ó. Então aqui, ó, ele já vai carregar todos os Key Vaults que eu tenho. Ele já apareceu aqui o Key Vault do serviço anterior que a gente acabou de fazer o deployment, né? Então, ele tem um usuáriozinho aqui, ó, do meu Synapse Analytics, que ele vai precisar de uma credencial para acessar o meu Key Vault. Se eu vir aqui embaixo e testar a conexão tem que estar com sucesso. Legal, por quê? Porque no contexto de execução aqui dentro do Azure, eu já estou passando essas credenciais, né? Então, estou passando as credenciais do meu Workspace e chegar lá no Key Vault. Bacana. Show? Porque tá tudo aqui, eu estou passando aqui por dentro da minha subscription 100% integrado, tá? Vou clicar aqui em criar. Ele vai criar lá o nosso Linked Service. Vou mandar uma publicação aqui só para ele salvar a configuração aqui do Workspace. Lembrando que a gente ainda vai falar dessa integração aqui com o repositório do Git, né? Vamos fazer CI/CD, vamos fazer DataOps nos vídeos posteriores. Legal? Então, boa, ó, o meu Key Vault ele está configurado aqui, né? E o meu serviço do Key Vault já foi setado aqui anteriormente. Bacana? Então vamos, pessoal, trabalhar um processo de carga, tirar o dado de um lado, jogar o dado para o outro, utilizando o Key Vault. Então, como que a gente faz a nossa brincadeirinha? Como vocês podem perceber, eu já tenho um Linked Service aqui, ó. Se eu clicar nesse cara, por padrão, ele está tendo conectividade por meio do meu Manager de Identity aqui, né? Usuário default do Synapse Analytics. Vamos configurar um acesso ao Synapse Analytics através de um usuário que a gente vai criar agora, beleza? Então vou fechar esse cara, vamos para o nosso hub de integração aqui e vamos criar uma atividade de cópia bem simples, né? Vou lá no meu Data Lake e eu quero, deixa eu verificar aqui como estão os meus dados dentro do Data Lake. Vamos lá. Vamos acessar aqui o nosso Data Lake e ver o que eu tenho, que eu posso fazer integração de dados aqui na minha camada RAW. Pô, legal, eu tenho aqui os dados de vendas, né? Então vamos fazer uma integração com esses dados de vendas. Eu posso criar o meu dataset de integração por aqui, é isso que eu vou fazer. Então vamos lá. Novo, no hub de dados, né? Dataset de integração. Eu quero acessar um dado que está no Data Lake geração 2. O tipo de formato de arquivo que a gente vai acessar vai ser o Parquet. Ok. Vou chamar esse cara aqui de Source. Vou chamar ele de vendas dataset. É um padrãozinho que a gente costuma utilizar. Legal? Então, esse aqui eu tenho minha origem. Perceba que ele já pega o nosso dataset default aqui. Bacana. O nosso Linked Service default do Data Lake. Então, ele já está built-in. Boa? Então,
Vamos acessar aqui o nosso arquivinho, que está lá na camada raw, a parte aqui de vendas. Eu tenho aqui um arquivo de vendas do mês 12 de 2019. Selecionei esse cara, dei um OK. Lembrando, galera, que para as melhores práticas, dependendo do tamanho desse arquivo aqui, esse meu arquivo aqui é um arquivo grande, é legal você fazer a importação do esquema através de um arquivo pequeno, tá? E aí já vai algumas melhores práticas de carga aqui para vocês, tá? Então vou pegar aqui de um exemplo, vou buscar o arquivo aqui na minha máquina mesmo, vamos lá, deixa eu achar ele. Eu tenho um arquivo aqui pequenininho de 5 KB, é só para ele ler o esquema mais rápido para mim. Bacana? Então selecionei esse arquivo aqui em vez dele validar o meu dataset inteiro. Legal? Então, sales small, peguei aqui o dado de vendas, vou mandar aqui um OK. Criei o meu dataset, né? O meu dataset de origem, né? A gente vai fazer uma atividade de cópia simples do Data Lake para dentro do DW. Deixa eu mandar um preview aqui nos dados para ver se ele vai bater lá no meu Data Lake. Então aqui, ó, ele vai ler o meu arquivo pequenininho que eu acabei de botar aqui para ele validar a importação do esquema para facilitar o tempo de carga, tá? Esse processo aqui demora alguns segundos mesmo. Beleza, tá aqui o nosso dataset, ó, dataset padrão de vendas que a gente já tem trabalhado bastante com ele. Legal? Fechei esse cara, vou mandar um publish aqui. OK, só para ele entender aqui que as minhas configurações estão feitas. Boa, fechei esse cara. Vamos continuar, né? Então eu tenho um dataset de origem. Vou criar aqui o meu dataset de destino. Então o meu dataset de destino vai ser o Synapse Analytics. Lembrando que quando eu utilizo esse cara aqui, pessoal, ó, mais uma dica aí, tá? Se eu for utilizar esse cara aqui, olha o que ele faz para mim. Ele já pega uma conectividade padrão, através do Linked Service padrão que a gente já tem, né? Então como vocês podem perceber aqui, ó, ele já bateu lá no meu servidor. Só que eu não quero isso. Eu quero passar um usuário e senha para essa minha atividade de cópia. Legal? Então eu vou voltar aqui, vou selecionar o Synapse Analytics, que ele me dá um pouquinho mais de flexibilidade. Então qual que é o nome da minha tabela? Vou chamar esse carinha aqui de Sync, Sales, DTS de Dataset. Vou criar um novo Linked Service. Vou chamar esse cara aqui de Synapse Analytics. Beleza. Vou chamar esse Synapse Analytics. KV de Key Vault, só para ficar mais fácil a gente identificar esse cara. Lembrando que existem vários padrões de nomenclatura, tá, galera? De Linked Services. Vou pegar aqui as configurações padrão, ó. Pegar da minha subscription. Vou achar aqui o meu server name. Ele já localizou aqui a minha database, mas reparem uma coisinha aqui legal, ó. Duas coisas na verdade. Primeiro, eu já posso passar a connection string inteira aqui dentro do Key Vault. Eu não quero fazer isso agora nesse momento, porque eu quero dar um exemplo mais simples para vocês. Então, já percebam que eu consigo passar a connection string normal de SQL para dentro do meu Key Vault chamar. Boa? Então, deixa ele aqui. Eu tenho o meu usuário, né? Usuário de carga normal e senha. Beleza? Então, como isso aqui é só um processo de exemplo, tá, galera? Eu vou colocar aqui o meu usuário administrativo, tá? Então, eu esqueci qual que é o nome do meu usuário admin, né? Então, onde eu vou pegar esse cara? Volto lá na interface do Azure, vou voltar aqui para o meu grupo de recurso. Lá no meu Azure Synapse Analytics, eu tenho duas coisas interessantes aqui, o nome do meu usuário, ó. Então, vou pegar o nome do meu usuário aqui, que eu quero fazer essa atividade de cópia com esse mesmo user aqui, só a fins de demonstração, tá, pessoal? Lembrando, toda vez que a gente vai fazer cargas, a gente cria um usuário específico para carga. Bacana? Então, boa, ó, selecionei aqui o meu usuário, vou voltar, vou colar ele aqui, e o password eu sei ele de cabeça, né? Então, poderia muito bem vir aqui, testar a minha conexão, só um segundo, deixa eu digitar o password correto aqui, meu password super difícil. Se eu testar a conexão, galera, tem que funcionar aqui, tá? Tem que dar um OK, beleza, conexão com sucesso. Então, pessoal, em vez de eu passar o password chumbado aqui, por que eu não armazeno ele lá no meu Key Vault, né? Então, quando eu armazeno ele lá no meu Key Vault, quais são as configurações que ele vai me pedir?
Primeiro passo vai ser qual que é o nome do meu Key Vault, o linked sets que eu tenho com o Key Vault, que nós criamos anteriormente, então eu já vou selecionar esse cara. E ele perguntou aqui outra coisa interessante, ó. Qual que é o nome da secret? Eu ainda não tenho nenhuma secret, eu ainda não tenho nenhum segredo armazenado lá no Key Vault. Então, vamos criar esse segredo lá com o meu password daqui do meu usuário administrativo, né, para minha atividade de cópia. Vou voltar aqui no meu Resource Group, vou acessar aqui o meu Key Vault, e ele tem essa interfacezinha aqui inicial, e na lateral esquerda aqui, ó, nós temos as keys e as secrets, e os certificados também. No nosso caso, eu vou colocar aqui nas secrets. Então, vamos aqui adicionar a nossa credencial, gerar ou importar. Vou configurar aqui, vou passar o nome desse cara de SQL DW PSWD, tá? Nome bem, ele não aceita underline, então vou colocar traço que provavelmente ele aceite. Legal. Qual que é o valor da minha secret aqui? Então vou digitar qual que é o password do meu banco de dados. Legal? Eu poderia olhar aqui, lógico que eu não vou olhar para vocês não ver o meu texto claro. Posso setar aqui algumas configurações de ativação, de expiração, se vai estar habilitado ou não, e posso adicionar alguma tag aqui. Bacana. Create. Tá aqui o meu password, né? Então vamos testar lá no Synapse Analytics se ele vai funcionar a conectividade. Vou copiar aqui esse nome, né? Porque é o nome que ele pede da credencial. A gente já tem a credencial armazenada. Lembrando que ela tem uma versão, ela é versionada, ó. Então ele já passa uma versão aqui, ele gera um hash. E a próxima vez que eu for criar uma nova chave ou atualizar o meu password, eu posso criar uma nova versão desse cara. E aqui eu tenho o histórico das versões. Bacana? Então, vou voltar lá no meu Synapse Analytics. Vou passar aqui o nome da minha credencial, né? Onde está o meu password, eu já tenho o usuário. E eu vou ter o password que está armazenado aqui no Key Vault, ó. Vocês percebam que eu passei aqui essa togglezinha aqui para o lado, ó. Selecionei o Key Vault. Tá aqui os meus nomes. E se eu quiser, eu posso passar qualquer versão da secret aqui, tá? Por default, ele sempre vai pegar a última versão, mas eu posso passar qualquer nome da versão anterior que eu quero utilizar. Legal? Então, fiz a configuração aqui, tá tudo certo, né, pessoal? Preciso vir aqui simplesmente testar, certo? Testei a conexão, falhou. Por que falhou a conexão? Vamos dar uma olhada aqui. Então, ele falou assim, ó, ele tentou chamar, ele não encontrou o que, galera? Uma política de acesso para esse Key Vault, para essa nomenclatura aqui, né? Então, o que ele está dizendo? Ó, ele está dizendo que essa aplicação aqui com esse ID, esse aqui é o ID do meu Synapse Analytics, não conseguiu acessar aquela secret lá, beleza? Então, de onde que vem esse cara aqui? De onde que vem esse ID aqui, ó? Ele vem lá do AD. Então, esse é o ID do meu Synapse Analytics, legal? Então, eu consigo ver tanto por ID quanto por nome. Por nome fica mais fácil, né? Então, vamos buscar por nome esse ID? Eu posso simplesmente vir aqui no meu Synapse Analytics, ele tem o nome do meu Synapse Analytics. Eu posso buscar por esse cara, tá? Então, vou copiar esse nome aqui do meu Synapse Analytics, vou voltar aqui no meu Key Vault e vou selecionar aqui as políticas de acesso, ó. Então, lá quando eu configuro o Key Vault, ele já aparece para eu configurar esse cara, mas eu não quis configurar, eu quis fazer todo o processo do zero com vocês. Então, já tem o meu usuário aqui que tem permissão de chamar keys, secrets, certificados. Eu vou adicionar uma nova política de acesso, ó. Selecionei esse cara, ele está perguntando assim, ó, qual que é o tipo de template? É opcional. Eu posso vir aqui selecionar, eu quero dar permissão para chaves, segredos e certificados. No nosso caso, a gente está gerenciando apenas os segredos. Então, eu quero, quanto menor o nível de permissionamento, melhor. Legal? Então, ó, eu estou dando acesso aqui às secrets, e dentro das secrets eu tenho aqui as políticas de acesso. Eu não quero que esse usuário do Synapse Analytics restore, não quero que ele faça backup, nem recover, não quero que ele delete, não quero que ele set. Eu quero simplesmente que ele dê um get, né? Inclusive é esse mesmo erro que está dando aqui, ó. Ele está falando que esse usuário, vamos lá, ele não consegue, ele não tem a permissão de get, ó, para pegar essa credencial que está lá dentro do Key Vault. Bacana? Então vamos dar o permissionamento aqui de get e de list também para ele poder listar posteriormente qualquer credencial que esteja no Key Vault. Legal? Então dei aqui o permissionamento, ó, perceba que nós temos 3, eu estou dando único exclusivamente nas secrets.
Então eu quero selecionar um principal. O que é o principal? É o usuário ou a aplicação que vai estar dentro dessa política de acesso. Bacana? Então aqui eu já poderia simplesmente vir aqui, ó, e copiar o meu usuário. Então olha que interessante, ó. Ele tem um ID, não tem? Que ID que é esse do meu Synapse Analytics Workspace? Tá aqui o ID, galera, ó. F33, tal. Esse cara não tem, vamos lá, não tem permissionamento na política de acesso. É isso que a gente está fazendo agora. Dando permissionamento para esse usuário, selecionei, mandei um select aqui. Tá aqui, ó. Esse usuário, esse objeto tem permissionamento de leitura e de pegar a secret que está dentro do meu Key Vault. Ok? Vou adicionar essa configuração. Tá aqui, né? Por padrão, essa aplicação, né? Que aplicação que é essa, galera? É o Synapse Analytics. Salvei aqui a configuração. Boa. Configuração está salva, é somente isso que a gente precisa. Se eu voltar aqui na minha configuração, se eu fiz tudo certo e nada errado, testar a conectividade, sucesso. Legal? Então é simples assim, galera, essa conectividade. Para quê? Para que você não venha aqui, ó, e precise ficar passando texto hard-coded aqui. Você está botando o texto hard-coded. Se você tiver um processo de CI/CD, por exemplo, a gente vai ver isso aqui um pouco mais para frente, os seus processos vão quebrar. Por quê? Porque o seu usuário de desenvolvimento é diferente do seu usuário de produção, por exemplo. Legal? Então, vou selecionar aqui o Key Vault. Conexão já está testada, vou testar mais uma vez e vou mandar criar. Aqui. Legal. Criei o meu dataset aqui de sync. Vou pegar aqui qual que é a tabela que a gente vai fazer a carga. Então, vou pegar esse cara aqui. Pode ser aqui nessa tabela de sales hip mesmo. Vou dar um OK. Legal. Tem o meu dataset de origem. Tem o meu dataset de destino. E por fim, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma atividade de integração. Então, vamos lá. Vou criar um novo pipeline. Nesse pipeline, eu vou chamar esse cara aqui de copy sales. KV de Key Vault, só para vocês entenderem o processo. Legal? Então, aqui nas minhas atividades do Data Factory, nós vamos ver isso aqui. Do Data Factory, não, do Synapse Pipelines. Nós vamos ver isso aqui no próximo vídeo, né? Então, eu vou utilizar aqui a atividade de cópia, né? Vou renomear essa atividade aqui, chamar de copy sales. Legal, tenho aqui a minha source. Na source eu já tenho um dataset de integração, que vai ser esse source sales parquet. Na verdade não é esse cara. Source sales dataset. Legal. Beleza, eu tenho aqui a minha sync. Qual que vai ser a minha sync? Vai ser o sync sales dataset. Beleza. Vou vir aqui no meu mapeamento, vou importar os meus esquemas aqui, para que a minha origem esteja totalmente integrada com o meu destino. Deixa só ele carregar aqui. Vai carregar as colunas, as tabelas, tudo bonitinho. As colunas, na verdade. Vamos lá. Beleza. Mapeou aqui todos os meus campos, tudo bonitinho. Deixa eu só diminuir aqui para ficar mais fácil a visibilidade aqui para vocês. Tá? Então, boa. Tem um processo simples, vou utilizar aqui o book insert mesmo, não, vou utilizar o copy command aqui mesmo. E o que eu vou fazer aqui? No meu destino, eu vou mandar um truncate lá na minha tabela de destino, tá? Truncate table, só para ele esvaziar a tabela caso tenha algum dado lá. Deixa eu pegar novamente aqui qual que é o nome da minha tabela. Boa, então é um script de pré-cópia, né? Então antes de eu fazer a carga, eu quero truncar a tabela stage sales heap. Legal? Estou utilizando aqui o tipo de método de cópia, o copy command. Vou validar aqui o meu pipeline, meu pipeline passou. Então tá tudo certo, né? Atividade de cópia bem simplona, tá, galera? Origem e destino, tá? Tô pegando o dado do Data Lake, copiando pro Data Warehouse, utilizando aqui na minha sync um linked service, né? Se eu pedir para editar aqui, ó, eu estou utilizando um linked service que as credenciais estão armazenadas lá no Key Vault. Legal? Então eu não passo nada hard-coded. Boa? Então, processo feito. Vou publicar aqui o meu pipeline. Esperar ele validar aqui.
A publicação. Vamos lá. Vamos que vamos. Beleza. Publicou o meu pipeline, vou fechar esses carinhas aqui para a gente ficar aqui só na nossa atividade de cópia. Eu posso simplesmente ou mandar um debug para ele executar, ou eu posso adicionar a trigger para ele disparar esse processo nesse exato momento. Legal? Então eu vou disparar aqui a minha trigger agora. Vou mandar um OK. Eu tenho uma quantidadezinha de registros razoáveis. Não sei quanto tempo esse cara vai demorar. Eu espero que não demore muito. Enquanto ele está fazendo atividade de cópia, eu vou acessar aqui o meu banco de dados, né? Então, lembrando que eu cliquei aqui, eu tenho um output, e no background aqui, pessoal, ele está executando o nosso processo, né? Ele não vai me mostrar aqui por aqui, eu vou lá no meu monitoramento. Seleciono o monitoramento, ele vem para cá, a gente vai falar de monitoramento também. Mais para frente, está aqui a atividade de cópia. Se eu clicar aqui no óculos, ó, ele vai falar, ó, tô carregando os dados lá do seu Data Lake lá em East-West para dentro do seu DW. Legal? Então aqui ele tem a duração da cópia, já ele finaliza esse processo. Ó. Na verdade ele já finalizou. Escreveu aí 1 milhão de registros, tantos megas. Então funcionou, né, galera? Então o nosso processo de fazer uma cópia de dados, deixa eu voltar aqui para o meu pipeline. O meu cópia de dados já utilizando um linked service, ou seja, uma credencial armazenada no Key Vault com todas as características de segurança, né? Então a gente utiliza bastante esse Key Vault aqui, tá, pessoal? Então funcionou, tá tudo certo, legal? Então eu mostrei para vocês nesse vídeo aí como que a gente faz a configuração do Key Vault, o deployment do Key Vault, configuração do linked service aqui do nosso Key Vault, né? Muito tranquilo de ser feito. Demos os níveis de permissionamento aqui para as políticas de acesso. Criamos a nossa secret aqui. Deixa eu dar um refresh aqui. A nossa secret. Inclusive, quem tem acesso à administração dessa parte de Key Vaults consegue visualizar a secret aqui embaixo. Ó. Só pedir para dar um show secrets ou copiar ela aqui. Legal? Então, boa, galera. A gente fez isso. E aí, só para matar, vamos olhar o nosso dado lá que acabou de ser copiado lá dentro do nosso DW. Deixa eu dar um refresh aqui nesse cara. Beleza. Vamos olhar as tabelas. Temos aqui a tabela de staging sale heap. Legal? Botão direito, novo script, top 100. Já rodou e trouxe o nosso arquivinho aqui todo bonitinho. Beleza, galera? Então, finaliza aqui mais esse vídeo, lembrando que fiquem atentos aí no próximo vídeo. O próximo vídeo a gente vai falar aí do Synapse Pipelines, uma feature aí sensacional. Aqui eu já dei um spoiler aí para vocês, tá? Eu espero que todos tenham gostado. São os níveis de configurações muito tranquilos de ser feitos, tá? Key Vault é muito utilizado no nosso dia a dia, tá? A gente pode chamar APIs, nós podemos armazenar credenciais externas, credenciais de Data Lake, que foi só um exemplo, tá, galera? O céu é o limite com o que você pode fazer aqui, estando com todos os artefatos de segurança muito bem planejados. Legal? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de soltar aquele like maroto, não esqueçam de se inscrever no canal e não esqueçam de compartilhar esse vídeo aí com seus colegas. Show? Então, vejo vocês aí no nosso próximo vídeo. Estamos juntos. Um abraço a todos aí. Uma ótima semana aí para todos, com bastante problemas, bastante oportunidades e muito estudo. Show? Então, enjoy aí, galera, com a nossa playlist aí de Synapse Analytics. Um abraço e vejo vocês em breve.